Uma visita de Alcibíades. Carta do desembargador X ao chefe de polícia da corte. De Machado de Assis. Voz Iba Mendes. Corte, 20 de setembro de 1875. Desculpe, Vossa Excelência, o tremido da letra e o desgrenhado do estilo. Entendê-los-á daqui a pouco. Hoje à tardinha, acabado o jantar, enquanto esperava a hora do cassino, estirei-me no sofá e abri um tomo de Plutarco. Vossa Excelência, que foi meu companheiro de estudos, há de lembrar-se que eu, desde rapaz, padeci esta devoção do grego. Devoção ou mania, que era o nome que Vossa Excelência lhe dava, e tão intensa que me ia fazendo reprovar em outras disciplinas. Abri o tomo e sucedeu o que sempre se dá comigo quando leio alguma coisa antiga. Transporto-me ao tempo e ao meio da ação ou da obra. Depois de jantar é excelente. Dentro de pouco acha-se a gente numa via romana, ao pé de um pórtico grego ou na loja de um gramático. Desaparecem os tempos modernos, a insurreição da Herzegovina, a guerra dos carlistas, a Rua do Ouvidor, o Circo Tiarini. 15 ou 20 minutos de vida antiga e de graça. Uma verdadeira digestão literária. Foi o que se deu hoje. A página aberta acertou de ser a vida de Alcibíades. Deixei-me ir ao sabor da loquela ática. Daí a nada entrava nos Jogos Olímpicos, admirava o mais guapo dos atenienses, guiando magnificamente o carro, com a mesma firmeza e donaire com que sabia reger as batalhas, os cidadãos e os próprios sentidos. Imagine, Vossa Excelência, se vivi. Mas o moleque entrou e acendeu o gás. Não foi preciso mais para fazer voar toda a arqueologia da minha imaginação. Atenas volveu a história, enquanto os olhos me caíam das nuvens, isto é, nas calças de brim branco, num paletó de alpaca e nos sapatos de cordovão. E então refleti comigo. Que impressão daria ao ilustre ateniense o nosso vestuário moderno? Sou espiritista desde alguns meses. Convencido de que todos os sistemas são puras nihilidades, resolvi adotar o mais recreativo deles. Tempo virá em que esse não seja só recreativo, mas também útil à solução dos problemas históricos. É mais sumário evocar o espírito dos mortos do que gastar as forças críticas e gastá-las em pura perda, porque não há raciocínio nem documento que nos explique melhor a intenção de um ato do que o próprio autor do ato. E tal era o meu caso desta noite. Conjeturar qual fosse a impressão de Alcibíades era despender o tempo, sem outra vantagem, além do gosto de admirar a minha própria habilidade. Determinei, portanto, evocar o ateniense. Pedi-lhe que comparecesse em minha casa logo, sem demora. E aqui começa o extraordinário da aventura. Não se demorou Alcibíades em acudir ao chamado. 2 minutos depois estava ali, na minha sala, perto da parede. Mas não era a sombra impalpável que eu cuidara ter evocado pelos métodos da nossa escola. Era o próprio Alcibíades, carne e osso, vero homem, grego autêntico, trajado à antiga, cheio daquela gentileza e desgarre com que usava arengar às grandes assembleias de Atenas e também um pouco aos seus pataus. Vossa Excelência, tão sabedor da história, não ignora que também houve pataus em Atenas. Sim, Atenas também os possuiu, e esse precedente é uma desculpa. Juro a Vossa Excelência que não acreditei.
Por mais fiel que fosse o testemunho dos sentidos, não podia acabar de crer que tivesse ali em minha casa não a sombra de Alcibíades, mas o próprio Alcibíades redivivo. Nutria ainda a esperança de que tudo aquilo não fosse mais do que o efeito de uma digestão mal rematada, um simples eflúvio do quilo, através da luneta de Plutarco. E então esfreguei os olhos, fitei-os e... "Que me queres?" perguntou ele. Ao ouvir isto, arrepiaram-se minhas carnes. O vulto falava e falava grego, o mais puro ático. Era ele, não havia duvidar que era ele mesmo, um morto de 20 séculos, restituído à vida, tão cabalmente como se viesse de cortar agora mesmo a famosa cauda do cão. Era claro que, sem o pensar, acabava eu de dar um grande passo na carreira do espiritismo. Mas, ai de mim, não o entendi logo e deixei-me ficar assombrado. Ele repetiu a pergunta, olhou em volta de si e sentou-se numa poltrona. Como eu estivesse frio e trêmulo, e ainda o estou agora, ele que o percebeu, falou-me com muito carinho e tratou de rir e gracejar para o fim de devolver-me o sossego e a confiança. Hábil como outrora. Que mais direi a Vossa Excelência? No fim de poucos minutos, conversávamos os dois, em grego antigo, ele repotreado e natural, eu pedindo a todos os santos do céu a presença de um criado, de uma visita, de uma patrulha, ou, se tanto fosse necessário, de um incêndio. Escusado a dizer a Vossa Excelência que abri mão da ideia de o consultar acerca do vestuário moderno. Pedira um espectro, não um homem de verdade, como dizem as crianças. Limitei-me a responder ao que ele queria. Pediu-me notícias de Atenas, dei-lhes. Disse-lhe que ela era enfim a cabeça de uma só Grécia. Narrei-lhe a dominação muçulmana, a independência, Botzaris, Lord Byron. O grande homem tinha os olhos pendurados da minha boca. E, mostrando-me admirado de que os mortos lhe não houvesse contado nada, explicou-me que à porta do outro mundo afrouxavam muito os interesses deste. Não vira Botzaris nem Lord Byron. Em primeiro lugar, porque é tanta e tantíssima a multidão de espíritos que estes se fazem naturalmente desencontrados. Em segundo lugar, porque eles lá congregam-se não por nacionalidades ou outra ordem, senão por categorias de índole, costume e profissão. Assim é que ele, Alcibíades, ainda no grupo dos políticos elegantes e namorados, como o Duque de Buckingham, o Garrett, o nosso Maciel Monteiro, etc. Em seguida, pediu-me notícias atuais. Relatei-lhe o que sabia em resumo. Falei-lhe do parlamento helênico e do método alternativo com que Bulgaris e Comodoros, estadistas seus patrícios, imitam Disraeli e Gladstone, revezando-se no poder, e assim como estes, a golpes de discurso. Ele, que foi um magnífico orador, interrompeu-me. Bravos atenienses! Se entro nessas minúcias, é para o fim de nada omitir de que possa dar a Vossa Excelência o conhecimento exato do extraordinário caso que lhe vou narrando. Já disse que Alcibíades escutava-me com avidez. Acrescentarei que era esperto e arguto. Entendia as coisas sem largo dispêndio de palavras. Era também sarcástico. Ao menos assim me pareceu em um ou dois pontos da nossa conversação. Mas, no geral dela, mostrava-se simples, atento, correto, sensível e digno. E gamenho, note Vossa Excelência, tão gamenho como outrora. Olhava de soslaio para o espelho, como fazem as nossas e outras damas desse século. Mirava os bozeguins, compunha um manto, não saía de certas atitudes esculturais. Vá, continua! Diz-me ele quando eu parava de lhe dar notícias. Mas eu não podia mais.
Entrado no inextricável, no maravilhoso, achava tudo possível. Não atinava por que razão, assim como ele vinha ter comigo ao tempo, não iria eu ter com ele a eternidade. Esta ideia gelou-me. Para um homem que acabou de digerir o jantar e aguarda a hora do cassino, a morte é o último dos sarcasmos. Se pudesse fugir, animei-me. Disse-lhe que ia a um baile. Um baile? Que coisa é um baile? Expliquei-lhe. Ah, vê dançar a pírrica. Não, emendei eu. A pírrica já lá vai. Cada século, meu caro Alcibíades, muda de danças como muda de ideias. Nós já não dançamos as mesmas coisas do século passado. Provavelmente o século XX não dançará as deste. A pírrica foi-se, com os homens de Plutarco e os numes de Hesíodo. Com os numes? Repeti-lhe que sim, que o paganismo acabara, que as academias do século passado ainda lhe deram abrigo, mas sem convicção, nem alma, que as mesmas bebedeiras arcádicas. Evoé, padre Bassarel, Evoé, etc. Honesto passatempo de alguns desembargadores pacatos. Essas mesmas estavam curadas, radicalmente curadas. De longe, acrescentei, um outro poeta, um outro prosador alude aos restos da teogonia pagã, mas só o faz por galo ou brinco, ao passo que a ciência reduziu todo o Olimpo a uma simbólica. Morto, tudo morto. Morto Zeus? Morto. Dionisos, Afrodita? Tudo morto. O homem de Plutarco levantou-se, andou um pouco, contendo a indignação, como se dissesse consigo, imitando o outro. Ah, se lá estou com os meus atenienses. Zeus, Dionisos, Afrodita, murmurava de quando em quando. Lembrou-me então que ele fora uma vez acusado de desacato aos deuses, e perguntei a mim mesmo de onde vinha aquela indignação póstuma e naturalmente postiça. Esquecia-me, um devoto do grego. Esquecia-me que ele era também um refinado hipócrita, um ilustre dissimulado. E quase não tive tempo de fazer esse reparo, porque Alcibíades, detendo-se repentinamente, declarou-me que iria ao baile comigo. Ao baile? Repeti atônito. Ao baile, vamos ao baile. Fiquei aterrado. Disse-lhe que não era possível, que não o admitiriam com aquele trajo. Pareceria doido, salvo se ele queria ir lá representar alguma comédia de Aristófanes. Acrescentei rindo para disfarçar o medo. O que eu queria era deixá-lo, entregar-lhe a casa, e uma vez na rua não iria ao cassino, iria ter com Vossa Excelência. Mas o diabo do homem não se movia. Escutava-me com os olhos no chão, pensativo, deliberante. Calei-me. Cheguei a cuidar que o pesadelo ia acabar, que o vulto ia desfazer-se e que eu ficava ali com as minhas calças, os meus sapatos e o meu século. Quero ir ao baile, repetiu ele. Já agora não vou sem comparar as danças. Meu caro Alcibíades, não acho prudente um tal desejo. Eu teria certamente a maior honra, um grande desvanecimento em fazer entrar no cassino o mais gentil, o mais feiticeiro dos atenienses. Mas os outros homens de hoje, os rapazes, as moças, os velhos, é impossível. Por quê? Já disse, imaginarão que és um doido ou um comediante, porque essa roupa... Que tem? A roupa muda-se. Irei à maneira do século. Não tens alguma roupa que me emprestes? Ia dizer que não, mas ocorreu-me logo que o mais urgente era sair, e que uma vez na rua, sobravam-me recursos para escapar-lhe,
e então disse-lhe que sim. Pois bem, tornou ele levantando-se, irei à maneira do século. Só peço que te vistas primeiro, para eu aprender e imitar-te depois. Levantei-me também e pedi-lhe que me acompanhasse. Não se moveu logo. Estava assombrado. Vi que só então reparara nas minhas calças brancas. Olhava para elas com os olhos arregalados, a boca aberta. Enfim, perguntou por que motivo trazia aqueles canudos de pano. Respondi que por maior comodidade. Acrescentei que o nosso século, mais recatado e útil do que artista, determinara trajar de um modo compatível com o seu decoro e gravidade. Demais, nem todos seriam Alcibíades. Creio que eu lisonjeei com isto. Ele sorriu e deu de ombros. Enfim, seguimos para o meu quarto de vestir e comecei a mudar de roupa às pressas. Alcibíades sentou-se molemente no divã, não sem elogiá-lo, não sem elogiar o espelho, a palhinha, os quadros. Eu vestia-me, como digo, às pressas, ansioso por sair à rua, por meter-me no primeiro tilbre que passasse. Canudos pretos! Exclamou ele. Eram as calças pretas que eu acabava de vestir. Exclamou e riu, um risinho em que o espanto vinha mesclado de escárnio, o que ofendeu grandemente o meu melindre de homem moderno. Porque, note Vossa Excelência, ainda que o nosso tempo nos pareça digno de crítica e até de execração, não gostamos de que um antigo venha mofar dele as nossas barbas. Não respondi ao ateniense. Franzi um pouco o sobrolho e continuei a abotoar os suspensórios. Ele perguntou-me então por que motivo usava uma cor tão feia. Feia, mas séria, disse-lhe. Olha, entretanto, a graça da corte. Vê como cai sobre o sapato, que é de verniz, embora preto, e trabalhado com muita perfeição. E vendo que ele abanava a cabeça, meu caro, disse-lhe, tu podes certamente exigir que o Júpiter olímpico seja o emblema eterno da majestade. É o domínio da arte ideal, desinteressada, superior aos tempos que passam e aos homens que os acompanham. Mas a arte de vestir é outra coisa. Isto que parece absurdo ou desgracioso é perfeitamente racional e belo. Belo à nossa maneira, que não andamos a ouvir na rua os rapsódios recitando os seus versos, nem os oradores os seus discursos, nem os filósofos as suas filosofias. Tu mesmo, se te acostumares a ver-nos, acabarás por gostar de nós, porque... Desgraçado! Bradou ele, atirando-se a mim. Antes de entender a causa do grito e do gesto, fiquei sem pinga de sangue. A causa era uma ilusão. Como eu passasse a gravata à volta do pescoço e tratasse de dar o laço, Alcibíades supôs que eu ia enforcar-me, segundo confessou depois. E, na verdade, estava pálido, trêmulo, em suores frios. Agora quem se riu fui eu. Ri-me e expliquei-lhe o uso da gravata, e notei que era branca, não preta, posto usássemos também gravatas pretas. Só depois de tudo isso explicado é que ele consentiu em restituir-me. Atei-a, enfim, depois vestir o colete. Por Afrodita! Exclamou ele. És a coisa mais singular que jamais vi na vida e na morte. Estás todo cor da noite, uma noite com 3 estrelas apenas. Continuou apontando para os botões do peito. O mundo deve andar imensamente melancólico se escolheu para uso uma cor tão morta e tão triste. Nós éramos mais alegres, vivíamos. Não pôde concluir a frase. Eu acabava de enfiar a casaca e a consternação do ateniense foi indescritível. Caíram-lhe os braços, ficou sufocado, não podia articular nada. Tinha os olhos cravados em mim,
grandes, abertos. Creia, Vossa Excelência, que fiquei com medo e tratei de apressar ainda mais a saída. Estás completo? Perguntou-me ele. Não, falta o chapéu. Venha alguma coisa que possa corrigir o resto, tornou Alcibíades com voz suplicante. Venha, venha. Assim, pois, toda a elegância que vos legamos está reduzida a um par de canudos fechados e outro par de canudos abertos. E dizia isto levantando-me as abas da casaca. E tudo dessa cor enfadonha e negativa? Não, não posso crê-lo. Venha alguma coisa que corrija isso. O que é que falta, dizes tu? O chapéu. Põe o que te falta, meu caro, põe o que te falta. Obedeci. Fui dali ao cabide, despendurei o chapéu e puro na cabeça. Alcibíades olhou para mim, cambaleou e caiu. Corri ao ilustre ateniense para levantá-lo, mas, com dor digo, era tarde. Estava morto, morto pela segunda vez. Rogo a Vossa Excelência se digne de expedir suas respeitáveis ordens para que o cadáver seja transportado ao necrotério e se proceda ao corpo de delito, relevando de não ir pessoalmente à casa de Vossa Excelência agora mesmo, 10 da noite, em atenção ao profundo abalo, porque acabo de passar, o que, aliás, farei amanhã de manhã, antes das 8. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com